Vamos lá, gente. O tema dessa aula é o uso da energia e a sustentabilidade, né? Naquela atividade anterior, que vocês tinham que fazer uma pesquisa e verificar as informações daquela etiqueta, não foi à toa que o professor pediu para vocês fazerem aquilo. Aquela etiqueta de eficiência energética, ela nos traz informações muito importantes, principalmente aquela que mostra se o equipamento, né, se aquela máquina, o que a gente está comprando, se ele é mais, né, se ele é mais eficiente, se ele gasta menos energia do que o outro, né? Então, uma pessoa que não sabe o que significa aquela etiqueta, ele vai às vezes acabar comprando um aparelho que gasta mais energia, que não é tão eficiente e que ele não precisaria, porque ele poderia comprar um outro, né, mas que gastaria menos energia e estaria ajudando o meio ambiente. Então, essas discussões que a gente está fazendo em relação à energia, por que é importante? Às vezes, para vocês, pode parecer um assunto um pouco chato, porque às vezes ele é muito teórico. E por que eu gosto muito dele? Eu gosto de falar assim. Lembra aquela história que vocês estão cansados de escutar de mim? Gente, a gente estuda ciência para sair do senso comum. E esse assunto não é diferente. O ser humano, ele baseou a sua vida na dependência da energia. Então ele depende muito da energia. Agora, para e pensa comigo, gente. Se o homem produzir muita energia e ao mesmo tempo ele produzir muitos impactos no meio ambiente, daqui a um tempo não vai ter mais ambiente de onde ele produzir a sua energia. Então é uma equação bem simples. Ou o homem promove formas de usar melhor a energia, ou ele perde o planeta. Aí vocês estão perguntando assim, mas isso aí está muito distante de mim, professor, isso aí não tem nada a ver. Como não? Quem são os consumidores? Quem são as pessoas que utilizam os aparelhos? Quem são as pessoas que trabalham? Quem são as pessoas que usam a energia? Somos nós. Então, se a gente não aprende a usar a energia de melhor forma, a gente passa a piorar as condições que o ambiente já vem enfrentando. Então, esse tema, uso da energia e sustentabilidade, ele é justamente para fazer vocês fazerem uma reflexão de como que vocês atuam, de como que vocês lidam com isso, né? Lembra que eu estava falando, principalmente para alguns alunos que foram na sala de aula, e eu falei nas aulas que eu gravei, nas anteriores, às vezes a gente tem o hábito de comprar um aparelho, ou porque ele é muito potente, e não sabe o que significa aquilo. Você acaba comprando, é um aparelho que gasta muita energia, não precisava você gastar tanta energia daquele jeito, você paga mais caro só porque às vezes o vendedor te falou que ele é mais potente. Então a gente conhecendo isso, vocês vão falar assim, mas professor, poxa, o que vai mudar se eu comprar um aparelho? Só eu, na minha casa que gasta um pouco mais. O mundo tem mais de 7 bilhões de pessoas. Agora para e pensa, gente, se todo mundo entende, sabe o que é certo, e ele compra algo, e ele usa algo de acordo com a sua necessidade, olha o bem que você vai estar fazendo para que o ambiente não sofra tanto. Que aí vem o tema dessa aula, sustentabilidade. Então hoje eu vou falar um pouquinho do tema, bem rápido, e vou explicar as questões que eu deixei. Quando a gente fala em sustentabilidade, vocês vão ver aí pela mídia falar muito disso. Parece que é um termo bonito, ser sustentável. Isso está muito em moda, né? Não só hoje, já faz um tempinho. Mas na boca das pessoas, assim, é bonito falar isso é sustentável. E as pessoas muitas vezes não sabem o que é isso. Não sabem o que significa o termo. Quando a gente fala em sustentabilidade, pessoal, é usar os recursos da terra, é usar os recursos do ambiente de uma forma racional, de uma forma que eu consiga suprir as minhas necessidades e que eu não prejudique tanto o meio ambiente. E outra coisa, que as gerações futuras, elas consigam também utilizar isso. Ou seja, resumindo, é usar energia, os recursos de melhor forma,
é usar de uma maneira mais eficiente, é produzir a mesma coisa ou até mais com menos. Vou dar um exemplo, gente. A maioria dos carros populares hoje, carro 1.0, motor mais simples, com 1 litro de gasolina, ele faz uma média na estrada, vamos pensar assim, 14, 15 quilômetros. Então, a cada litro, ele anda 14 quilômetros. Imagine se uma tecnologia nova conseguisse fazer um carro andar 70 quilômetros com 1 litro. Você ia queimar muito menos gasolina e andar muito mais tempo, muito mais, um espaço maior. Ou seja, você usa o recurso de uma melhor forma. Computador. Computador é uma coisa que hoje faz parte da vida das pessoas. A gente hoje está estudando por ele. Computador, celular. As empresas, a todo momento, elas tentam criar produtos cada vez mais eficientes no uso da energia, cada vez mais eficientes no uso dos recursos. É produzir a mesma coisa ou mais, usando menos recursos. Daí vem o termo de sustentabilidade. É preciso que as gerações futuras consigam usufruir daquilo, usar, né, aquilo que a gente utiliza hoje. Se o ser humano produzir e for consumindo de forma indiscriminada, de nada vai adiantar. Então esse tema faz com que a gente reflita sobre isso. Como que eu na minha casa, como que eu na minha escola, como que eu na rua, como que eu na relação com as pessoas, eu posso usar tudo de forma mais eficiente, de uma forma que não prejudique tanto o meio ambiente. E aí, relacionando com a energia, hoje, graças a Deus, fala-se muito em energia limpa. Energia limpa, o que é praticamente impossível, é a produção de um tipo de energia que ela vai agredir muito menos o meio ambiente. Exemplo, energia solar, energia do vento, energia eólica, energia da água mesmo. Ela acaba sendo um pouco pior do que as anteriores que eu falei, mas mesmo assim ela é mais sustentável. Imagine, pessoal, se dentro da sua casa você conseguisse produzir a sua própria energia e não dependesse de queimar carvão, queimar óleo diesel, queimar gasolina para produzir a sua energia. Imagine que no final da conta, sua conta viesse zerada. Eu não estou falando, gente, só do financeiro, não estou falando só do econômico. Eu estou falando o seguinte: o que existe na Terra, ele tem um fim. O petróleo, ele tem um fim. Os recursos naturais, eles têm um fim. Então isso é líquido e certo que vai acabar. Não é assim algo infinito. Então nós precisamos pensar nas nossas atitudes diárias. O que eu posso fazer para melhorar? Então quando eu falo em energia limpa, eu estou falando numa produção de energia mais eficiente, numa produção de energia que não vai agredir o meio ambiente. Hoje, para vocês terem uma ideia, o Brasil precisa completar na sua rede de distribuição de energia, ele tem que queimar carvão, ele tem que queimar querosene, ele tem que queimar óleo diesel. Tudo isso vai para o meio ambiente para produzir esses materiais, né, esses combustíveis. Causa também prejuízo para o meio ambiente. Isso não vai se sustentar. Não é uma coisa que hoje a gente pode falar assim, mas eu vou morrer daqui 50, 60 anos. Dá tempo. Não dá mais para esperar. O meio ambiente, ele não pode mais ficar sendo jogado em segundo plano. Então existe uma tendência, ainda bem, né, como eu comecei falando no início da aula, de que cada vez mais as pessoas, as empresas estão percebendo que elas têm que produzir mais, né, elas têm que ser mais eficientes, só que usar menos os recursos. Quer ver uma coisa que me incomoda? Deixa eu fazer uma pergunta aqui e vocês vão me falar. Por exemplo, gente, que tipo de lixo na casa de vocês é produzido em maior quantidade? Qual é o tipo de lixo da casa de vocês que vocês observam que é a maior quantidade? Professor, o que eu percebo que tem mais em grande quantidade em si, que a gente mais usa, é a questão do plástico, né?
que é bastante coisa. Muito bem, Leonardo. Alguém mais percebe algo que tem em grande quantidade no lixo? Que todo dia produz. Todo dia você vai olhar no lixo, tem aquele bendito tipo lá. Ninguém, gente? O gato comeu a língua do seio. Papel. Papel. Alguém mais? Garrafa PET. Garrafa PET. Muito bem. Se vocês pensarem, tudo isso que vocês falaram aí são as embalagens. Teve um dia que eu comprei um fonezinho de ouvido, ele veio dentro de um saquinho. Esse saquinho veio dentro de uma caixinha de um plástico duro, mais firme, e essa caixinha, esse material mais duro, o plástico, ele veio dentro de um papelão, e esse papelão ele veio dentro de um envelope. Gente, imagine a quantidade de embalagens. E vocês vão falar, mas era para proteger, professor, para não estragar. Não. Ele veio todo solto. O papel, como vocês falaram, o plástico, veio tudo do ambiente. Agora, por que o homem precisa estragar? Por que ele precisa prejudicar tanto o meio ambiente dessa forma? Por que ele não pode usar isso de forma mais eficiente? Por que ele não pode produzir, elaborar, construir coisas, produzir, e que aqueles produtos você consiga produzir outras coisas a partir dele, para que não vá para o aterro sanitário? Porque uma vez que vai para o aterro sanitário, ele fica lá, ele vai se decompor milhares e milhares de anos, e a gente não vê retorno disso. Você vai ter que ir na natureza e buscar de novo. Então, assim, gente, um conselho, eu já falei isso no começo do ano, isso é uma profissão do futuro, é uma profissão que provavelmente vai dar dinheiro, que vai gerar muitos empregos, que é trabalhar com sustentabilidade, que é trabalhar com energia sustentável, formas de preservar o meio ambiente de situações. Você tira só o produto, tira o produto. Precisou de alumínio, vai lá, tira do ambiente. Precisou de ferro, extrai o minério, vai lá, tira do ambiente. Precisou de madeira, vai lá, retira a madeira de lei e não faz um reflorestamento. Precisou disso, de plástico, vai lá, tira do petróleo. Precisou de combustível. Sabe, fica uma coisa, gente, que não tem fim. E aí vai chegar uma hora que vai chegar o fim do quê? O fim dos recursos. Então assim, professor, mas tá tudo bem por enquanto. Não está tudo bem. O ambiente ele está sofrendo muito. E as nossas ações, o que a gente faz, eu fiquei inconformado com aquele fone que eu comprei. O que eu fiz? Daquela empresa eu não compro mais. Daquela empresa eu não compro mais. Para que ela precisa me mandar com tanta embalagem? Tem empresas, inclusive, que já até escrevem no seu produto. Utilizamos embalagens sustentáveis, né, que são facilmente degradadas. Precisa ser uma tendência. E isso na casa, não estou falando de coisa distante, estou falando de coisa da casa da gente. Pensem na produção de lixo. Será que eu preciso produzir tanto lixo todo dia? Será que eu posso evitar isso? Tá? Bom, eu vou compartilhar a tela da atividade. É uma atividade bem simplesinha. É complemento desse tema. Porque o tema que vai vir em seguida ele é bem diferente desse, de energia. Então esse tema fecha junto com aquele lá da etiqueta de eficiência energética. Não é à toa. Eficiência energética, usar a energia de forma mais eficiente. Então esse é só o complemento. Deixa eu compartilhar a tela da atividade. Vocês estão vendo aí, tem o vídeo que eu sempre deixo, né? A professora Rafaela fala disso tudo. Ela às vezes fala até com mais detalhes do que eu estou falando. E, gente, vocês só precisam responder essas 3 questões que vocês estão vendo aí. Uma, o que é sustentabilidade, que eu expliquei hoje, que a professora Rafaela fala no vídeo. A segunda, dê exemplos de ações que podemos. Aí eu estou falando você como pessoa na sua casa, na sua escola, na rua. Não é, o governo tem que... Não, é você. Tá? Você. Quer ver uma coisa bem simples? Ao invés de eu tomar um banho de meia hora, um banho de 5 a 7 minutos é suficiente. Um exemplo. Aí vocês vão escrever vocês na casa de vocês. Terceira,
O que é energia limpa? O que significa esse termo? Ah, não sei, professor. Não vá no senso comum. Vá lá no Google, busca lá a informação, faça a pesquisa, observe o que tem lá e escreva a sua resposta. Na mesma, qual é a principal vantagem desse tipo de energia? Por que que ele causa benefícios? A gente muitas vezes, eu volto a falar, não se dá conta do mal que a gente causa para o meio ambiente. Mas assim, olha, eu não quero ser pessimista, mas se a gente não fizer nada, os filhos de vocês, os netos que vocês terão, nossa, professor, isso está longe. Mas um dia vai acontecer. Um dia vocês vão ter filhos. Um dia os filhos de vocês vão ter filhos. Será que eu quero deixar um planeta para o meu filho, para o meu neto, um planeta ruim, que não tenha água, que não tenha planta, que não tenha mais os animais, que o ser... Sabe esses filmes aí que às vezes a gente assiste, de que o mundo está acabando, e aí as pessoas ficam brigando por recursos, e aí falta um monte de coisa. Às vezes a gente não dá importância para esses filmes, acha que não, é muita ficção, como é que vai acontecer um negócio desse? Gente, se a gente continuar degradando e fazendo com o ambiente o que a gente vem fazendo, não vai ter o que fazer. Não vai ter hora que não vai ter de onde tirar água potável, não vai dar para tratar mais. Não vai ter de onde produzir energia. O ar vai estar tão poluído que você não vai conseguir respirar mais. As doenças, elas vão se multiplicar. As pessoas vão morrer, vai diminuir a população. Não estou sendo pessimista. Estou sendo realista. É uma situação que a gente precisa tomar cuidado no hoje. Eu vou usar aquela embalagem. Se eu for no mercado, será que eu não posso levar uma embalagem, uma sacola? Por que eu tenho que usar aquela sacolinha? Eu vou pegar um produto que não precisa de sacolinha, eu coloco dentro do bolso. Para quê? São coisas simples, mas que dão resultado. Pesquisa, veja sobre o assunto e coloca lá o seu argumento. Tá bom, gente? Então é isso, agradeço a participação. Tchau, pessoal, até mais.